Olá, mais uma vez nós estamos entrando na tua casa com o programa Palavra de Fé. Nós vamos fazer uma reflexão da Palavra de Deus que está em 1 Samuel capítulo 25, versículo 17. Assim diz a Palavra de Deus. Olha, pois, agora e vê o que hás de fazer, porque já de todo determinado está o mal contra o nosso amo e contra toda a sua casa. E ele é um tal filho de Belial, que não há quem lhe possa falar. Nós vamos falar sobre uma mulher bela, formosa e muito sábia. Essa mulher se chamava Abigail e era casada com um homem chamado Nabal. Nabal significa insensato, louco, tolo. Então nós vamos ver como essa mulher foi usada por Deus para impedir que Davi, de uma forma também insensata e louca, também precipitada, fizesse o mal, ou seja, ele pudesse se vingar de Nabal. O que acontece hoje? Será que nós também não nos precipitamos? Será que às vezes as nossas atitudes não são impensadas? Nossas atitudes muitas vezes são levadas e conduzidas pelas nossas emoções, em vez de ser conduzidas pela nossa razão. Por isso que muitas vezes nós entramos em frias, por isso que muitas vezes nós estamos sofrendo a uma lei chamada lei da semeadura e da colheita, ou seja, nós colhemos o que nós plantamos. Talvez se a nossa colheita não é uma colheita boa, significa que temos que mudar as sementes. Vamos ver um pouquinho dessa história, que fala um pouquinho sobre um profeta que estava morto, que era Samuel, fala sobre Davi, que ainda estava fugindo do rei Saul, no qual ele não queria que Davi vivesse, queria que Davi morresse. E também vamos falar sobre Nabal, que era o tal louco, insensato, imprudente, encrenqueiro, rebelde. E vamos falar principalmente sobre Abigail, essa mulher bela, formosa, essa mulher sábia, o qual realmente ainda depois de toda a situação veio a ser desposada por Davi. Primeiramente, vamos tentar entender o que estava acontecendo. Primeiro, Davi e seus guerreiros, eram 600, estavam no deserto, depois da morte de Samuel, o qual era o mentor, o qual era aquele que orientava Davi, aquele que tinha ungido Davi rei. Samuel morre, todo Israel, ou seja, os líderes de Israel, foram até o velório para honrar e prestigiar Samuel. Davi sempre honrou e sempre considerou Samuel como amigo, como mentor, aquele que poderia orientá-lo a ser um homem melhor, a um rei melhor. Então Davi não podia aparecer no funeral de Samuel, porque o rei Saul poderia prendê-lo. Ele estava se escondendo, fugindo de Saul. Agora Samuel morreu. Davi, ele se esconde, ele foge para mais longe ainda possível do rei, sabendo que aquele seu protetor, aquele que orava, aquele que intercedia por ele, aquele que orientava ele, estava morto. Ele estava agora próximo ao Carmelo, ao sul de Judá, próximo ao Mar Morto, ao deserto, e lá ele estava junto nas terras desse homem rico da casa de Caleb, chamado Nabal. E ele tinha uma esposa bela, formosa, sábia, chamada Abigail. A gente pode até ficar pensando como é que uma mulher bonita, uma mulher sábia, casa-se com tolo. Mas era muito comum na época e ainda em algumas culturas, ainda hoje, as famílias, elas fazerem casamentos arranjados. Talvez até para os pais de Abigail, ela tinha tirado sorte grande, casar com um homem rico. E também para Nabal, ele também tinha tirado sorte grande, casar com uma mulher bonita, uma mulher sábia. O que acontece? Davi, então, ele pede para os seus guerreiros fazerem proteção, trabalhar com um muro de proteção para que ladrões não pudessem saquear o rebanho de Nabal, já que Nabal era um homem rico, com muitas ovelhas, muitos bodes, muito rebanho, e assim ele fez por todo um período. Agora era um período de tosquia, ou seja, estavam retirando a lã
automaticamente era um período que tinha muito dinheiro, muita fartura, festa, porque era um momento de alegria. E era um momento onde todos bebiam, comiam e festejavam também essa situação, ou seja, que Deus tinha abençoado e tinha feito prosperar ainda mais a vida de Nabal. Agora vamos tentar entender o que aconteceu e também por que Abigail teve que tomar algumas atitudes para proteger a sua casa, ou seja, proteger a sua família. Primeiramente, vamos tentar entender. Nabal, o próprio nome já diz, tolo, insensato, encrenqueiro, arrogante, egoísta e rebelde. Não é apenas um rótulo, né? Mas é uma marca de caráter daquela pessoa. Nabal, primeiramente, ele desprezou, né? Ou seja, agiu com indiferença a Davi. Ele fingiu que não conhecia Davi. Ele perguntou, quem é Davi? Quando Davi mandou seus 10 moços, né, jovens, guerreiros, para falar com Nabal e pedir alguma coisa que pudesse dar, ou de repente até ser convidado para a festa, já que Davi e seu exército, né, protegeram o rebanho de Nabal. Então, no segundo momento, Nabal também insultou, injuriou, né, ofendeu a Davi. Diz ele assim, tomarei eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses que degolei para os meus tosqueadores e o daria a homens que eu não sei de onde vêm? Então, realmente, também, Nabal, ele age com avareza, egoísmo. Quantas pessoas hoje são tomadas por amor ao dinheiro? Talvez você pergunte, mas pastor, não é bom ter dinheiro? É claro que é bom ter dinheiro. Mas o dinheiro, ele é um excelente servo, mas é um péssimo senhor. E a palavra de Deus nos diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, o problema não é ter ou não dinheiro. O problema é quando nós colocamos o dinheiro acima de Deus. A Bíblia diz que nós não podemos servir a 2 senhores. Ou servimos a Deus ou a Mamon. Mamon representa e tipifica todas as riquezas, as pessoas que são levadas e conduzidas na sua vida em relação só a ter bens materiais, se esquecem dos relacionamentos pessoais, se esquecem das pessoas, usam as pessoas e amam o dinheiro. Na verdade, estão dizendo para Deus que o dinheiro é melhor do que as pessoas. Na verdade, estão dizendo que o dinheiro está acima do próprio Deus. Essa é a situação. Então, na verdade, a pessoa que age com avareza, ela não deixa de ser uma pessoa idólatra, ou seja, ela ama o dinheiro é um ídolo, o dinheiro é um Deus, e ela vive em função para satisfazer o seu Deus, satisfazer a riqueza, satisfazer a avareza, porque ela não quer gastar com outras coisas. Ela considera os bens materiais acima dos relacionamentos pessoais, inclusive o relacionamento com Deus. Por que então que Nabal falhou? Primeiramente, vamos tentar entender. Nabal ficou rico e satisfeito e não pensou na necessidade de construir relacionamentos. Algo interessante que nós temos que parar. Na tua vida, na tua família, no teu emprego, onde você vive, o que realmente tem mais valor para você? As coisas ou as pessoas? Sabe, queridos, que às vezes as pessoas elas lutam tanto para ter carro, para ter casa, para ter bens e perdem o principal, que é a família, perdem a esposa, o esposo, os filhos, perdem os amigos. Então, fica hoje a dica, os relacionamentos, as pessoas são o bem de maior valor que nós possuímos. Não troque os teus relacionamentos por coisas, porque as coisas vão, as pessoas ficam. Nabal, ele admirava e ele tinha valor mais nos bens que ele tinha do que nas pessoas. O segundo erro de Nabal tornou-se egoísta e desconfiado dos outros. Ele não conseguia vencer o seu temperamento malvado. A pessoa que na verdade ela é presa ao dinheiro, ela fica realmente má,
ela não consegue ver o bem nas outras pessoas, ela sempre está desconfiada que as pessoas que se aproximam delas, porventura, se aproximam por causa do seu dinheiro. É claro que nós sabemos que tem algumas pessoas realmente se aproximam com interesses, segundo ou terceiras intenções, mas nem todas, nós não podemos generalizar. Quando generalizamos, nós corremos o risco de colocar todas as pessoas no mesmo saco e ter as mesmas observações, conclusões, e isso é errado, isso pode trazer prejuízo. Terceira situação, por que Nabal errou? Nabal esqueceu como os outros o tinham abençoado no passado. E ele contava apenas com as perdas. Não se esqueça daquelas pessoas que te ajudaram. Não se esqueça daquelas pessoas que foram importantes no momento que você mais precisava. A ingratidão é um dos piores males que nós temos na sociedade. Quarta situação, por que Nabal errou? Nabal minimizava as pessoas, esquecia o nome delas. Sua insegurança o impediu de ser generoso. Uma das coisas mais importantes para as pessoas é você tratá-las pelo nome. Talvez você tenha até dificuldade de lembrar o nome, lembra até a aparência, lembra o rosto, mas como é bom quando alguém chega para você e te chama pelo nome. Se você gosta de ser apreciado, chamar pelo nome, ser chamado pelo nome, as pessoas também gostam. Como é bom nós sermos generosos. E a pessoa generosa é uma pessoa que não é insegura. Se você é insegura, se você tem medo, talvez você tenha que repensar quem você é, qual é a tua identidade e talvez também repensar na questão do valor que você dá às pessoas. Quinta situação, por que Nabal falhou? Nabal não percebia motivos para ajudar os outros. Ele sofria de motivos centrados em si mesmos. Ou seja, ele era um tremendo egoísta, pessoa individualista, pessoa materialista, que coloca os bens acima das pessoas. São pessoas que, na verdade, são sempre frustradas, porque por mais rico que você seja, por mais rico que você possa ser, a gente precisa se relacionar. Deus fez o homem para poder se relacionar com todas as pessoas. Sexto motivo, Nabal desejava construir apenas o seu reino e não o reino de Deus. Quantas e quantas pessoas hoje vivem em função de si mesmas, ou seja, vivem para construir um reino próprio, mas não pensam no reino de Deus. E a Bíblia diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas o reino de Deus é muito maior. O reino de Deus é espiritual. O reino de Deus é um lugar onde há gozo, ou seja, alegria. Um lugar onde habita o Senhor, e onde habita o Senhor tem paz. O reino de Deus, ele vai além da compreensão humana. Precisamos pensar, estamos aqui por um propósito, é estabelecer o reino de Deus, que já é estabelecido nos céus, aqui nessa terra, a começar no nosso coração. Mas pastor, eu não vou poder mudar o mundo. Com certeza, ninguém pode mudar o mundo, mas você pode mudar a si mesmo, e tudo muda quando você muda. Então, quando você toma atitudes para ser uma pessoa melhor, uma pessoa mais humana, uma pessoa realmente que ama, uma pessoa mais sensível, que se importa com os outros, automaticamente o reino de Deus já está sendo estabelecido no teu coração. Nabal aqui então está representando o homem perdido, o homem longe de Deus, o homem que não tem relacionamento com Deus. Davi está representando aqui a Jesus, ou seja, aquele que pode nos ligar a Deus, aquele que pode nos salvar, e Jessé está representando Deus, ou seja, o pai de Davi, que é Jessé, representa o nosso Pai Celestial. Então, quando Jesus ele está perto de nós, nós temos possibilidade de sermos salvos. E a palavra salvação, no grego, é sotéria, significa cura. Cura do nosso corpo físico, cura da nossa alma e principalmente cura do nosso espírito. E só curamos nosso espírito quando restabelecemos a conexão com Deus.
e restabelecemos a conexão com Deus através de Jesus. Algo interessante agora é relacionado a Abigail. Ou seja, Abigail, essa mulher, ela tomou algumas atitudes muito interessantes. Eu quero também considerar essas atitudes juntamente com você. Primeiramente, Abigail se apressou, ou seja, tomou iniciativa. Ela diz assim, aguardando e apressando-nos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos arderão e se fundirão. Nós sabemos que o Senhor está próximo, nós sabemos que Deus está perto e em breve o Senhor vai voltar. O que nós precisamos fazer é se apressar, tomar iniciativa de voltar-se para Deus. Talvez você que me escuta, em algum momento da tua vida você já buscou ao Senhor. Você frequentou alguma igreja e por algum motivo se frustrou, por algum motivo se decepcionou com os líderes, com o sistema. Eu quero te dizer uma coisa para você. O homem nos decepciona, com certeza. O homem nos frustra, com certeza. O homem muitas vezes ele é desleal, infiel, com certeza. Mas Deus permanece fiel. Deus, Ele prometeu que sempre estaria conosco, nunca nos desampararia, nunca nos deixaria. Então eu quero dizer para você, volte para Deus através de Jesus. Segunda atitude de Abigail, ela preparou uma oferta, ou seja, os homens de Davi estavam com fome, estavam com sede. Imagina, estavam vivendo no deserto. O deserto é um lugar onde tem poucas provisões, então ela agiu com sabedoria. Quem sabe hoje você tem que tomar alguma atitude, haja com sabedoria. Abigail disse aos seus jovens também, ide diante de mim. Ela providenciou as provisões, para evitar qualquer ato hostil de Davi, porque Davi queria matar o seu marido e matar inclusive todos do sexo masculino da sua casa. Então, o que nós vemos aqui? Um ato de generosidade. Quando nós agimos com atitudes de generosidade, nós acabamos muitas vezes abrandando o furor das pessoas. Até a Bíblia diz que uma palavra mansa, ela acalma o furor. Abigail foi encontrar-se com Davi, ou seja, Abigail ela demonstrou uma segurança emocional, equilíbrio emocional. Você tem equilíbrio emocional ou quando as lutas vêm, as situações vêm, você fica realmente com raiva, você fica desequilibrada, sem saber o que agir? Abigail tinha inteligência emocional. Ela sabia administrar todos os seus sentimentos, suas emoções. Ela sabia se controlar, ela tinha domínio próprio. Ou seja, nós precisamos ter esse fruto do Espírito, que é o domínio próprio. Nós precisamos ter segurança emocional. Abigail foi mais longe, ela se humilhou, ela desceu do seu jumento, se prostrou com o seu rosto em terra e reconheceu que Davi era Senhor, que Davi era para ser aquele que era para ser rei. Então ela se humilhou. E a Bíblia diz que todo aquele que se humilha será exaltado e todo aquele que se exalta será humilhado. Mateus 23:12. A humildade precede a honra. A Bíblia diz também que Deus rejeita os orgulhosos, mas exalta os humildes. A humildade é um sentimento, é uma atitude que nós precisamos ter. Isso faz com que nós possamos ir mais longe. Ela falou, ela orou, ela suplicou, ela assumiu
transgressão do seu marido. O que eu posso entender aqui? Ela assumiu a responsabilidade como sendo dela. Ela não transferiu o erro, a culpa para o seu marido. Quantas e quantas vezes numa discussão na família nós transferimos a culpa para os outros. Não reconhecemos como parte integrante da culpa, da responsabilidade, mas transferimos. Assim como Adão fez com Eva e depois Eva também fez com a serpente lá no paraíso. Uma coisa importante e necessária é assumirmos as nossas culpas, assumirmos a parte do nosso erro. E muitas vezes assumimos como total o erro até do outro para evitar discussão, para evitar situação desagradável. Nós temos que decidir ou termos razão ou termos paz. Muitas vezes é melhor perder a razão, mas ter paz e ser feliz. Abigail, ela mostrou respeito a Davi, coisa que o marido dela não teve, chamou de Davi de meu Senhor. Coisa interessante, esse respeito que Abigail teve para Davi, isso desmontou a Davi. Revelou também entendimento com respeito ao nome do seu marido, ou seja, Abigail teve discernimento espiritual, pois chamou o marido de homem de Belial, pois diz que a loucura está com ele. Não para tentar menosprezar o marido, mas para tentar salvar a pele dele. Admitiu atitudes más dispensadas a Davi, ou seja, Abigail, ela falou com sinceridade, com franqueza. Uma coisa interessante é que nós temos que ter franqueza sempre, mas uma franqueza moderada. O que significa franqueza moderada? É falar abertamente, mas sempre se colocar no lugar do outro. Ou seja, aquilo que eu vou falar para o outro, será que eu gostaria que a pessoa falasse comigo? Eu tenho que pensar não só na mensagem, ou seja, nas palavras, mas eu tenho que pensar no tom de voz, eu tenho que pensar na minha forma de expressão, ou seja, porque o corpo fala. Então, a sinceridade, a transparência, a franqueza é importante, mas uma franqueza moderada. Ela restituiu Davi e aos seus guerreiros, ou seja, deu aquilo que eles precisavam, que era os alimentos, a provisão e a bebida. Reconheceu também o direito de Davi a reinar. Reconhecia que o Davi seria o próximo rei depois da morte de Saul e ajudou a Davi a enxergar os prováveis desfechos daquela situação a longo prazo. Ou seja, teve um raciocínio rápido e perspectivas eternas. Ou seja, se porventura Davi realmente cometesse aquela loucura, aquela insanidade, quem sabe isso daria motivos para Saul dizer, olha, Davi realmente é um renegado, Davi é um fugitivo e ele tem que ser preso e tem que ser morto. Então, Abigail foi usada por Deus para evitar o desatino de Davi. Abigail pediu perdão a Davi. Ou seja, quando nós pedimos perdão, nós somos perdoados. Porque a Bíblia diz que na medida em que nós perdoamos as outras pessoas, aqueles a qual nós ofendemos ou somos ofendidos, Deus também nos perdoa. Muito interessante a questão do perdão. E Abigail pensou no benefício de Davi. Ele falou palavras de encorajamento, ou seja, palavras de afirmação, palavras de gentileza para Davi. Muito interessante a questão de Abigail. Então, Abigail, na verdade, ela provou com atos de sabedoria, que esses atos de sabedoria nos levam para as bênçãos e para a vida, enquanto que os atos de tolice e insensatez nos levam para maldição e morte. A palavra de Deus diz, hoje eu te proponho vida ou morte, bênção ou maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas. O que significa isso? Em todos os momentos da nossa vida, nós sempre estamos escolhendo quem nós vamos adorar, quem nós vamos alegrar e também estamos
escolhendo vida ou morte, bênção ou maldição. As nossas atitudes nos levam para um desses caminhos. Abigail disse que Deus julgaria aquela causa, ou seja, a vingança pertence ao Senhor. Talvez alguém tenha lhe ofendido, talvez alguém esteja te perseguindo, talvez alguém esteja fazendo ou falando coisa de você. Entregue para Deus. Mas pastor, eu quero me vingar. Você se vingando, você vai ficar alegre por um momento, mas depois vem a tristeza. Então entrega para Deus. Deixe que Deus trate essa pessoa, que Deus trate essa situação, e você vai ver como é melhor a gente poder descansar e saber que Deus, Ele é um justo juiz e Ele automaticamente vai fazer o que é certo na hora certa. Entrega para Deus essa situação, entrega para Deus essa pessoa e você vai ter paz, você vai ter alegria, você vai descansar nele, porque a vingança pertence ao Senhor. Abigail disse que a casa de Davi seria uma casa firme, ou seja, uma dinastia permanente. No final, nós temos os 4 atos restantes de Nabal. Primeiramente, Nabal não estava enxergando o perigo, ele estava dando uma festa, ele estava se divertindo. Quantas e quantas pessoas hoje estão se divertindo, estão bebendo e não veem o perigo, o risco para a sua vida, para a sua família, por causa da sua insensatez. Segundo, Nabal estava bêbado, ou seja, estava embriagado. A palavra de Deus nos diz em Efésios 5,18: e não vos embriagueis com vinho, em quem há contenda, mas enchei-vos do Espírito, o Espírito Santo. Ou seja, se nós temos que nos embriagar, é com a presença de Deus. E essa presença, que é a Shekinah, a glória de Deus, vale a pena. Na verdade, essa atmosfera, esse local, o qual Deus nos fez e nos criou para vivermos nele. A palavra de Deus diz no Salmo 91 que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Então nós podemos descansar nesse local que é o refúgio para a nossa alma, que é a sombra de Deus. Terceiro, sem condições de ouvir, ou seja, ele não queria ouvir e nem podia ouvir nada naquele momento, pois bêbado estava. A palavra de Deus diz em Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se hoje você ouvir a palavra de Deus, não endureça o teu coração, pelo contrário, abra o teu entendimento, abra os teus ouvidos, convide Jesus a entrar e Ele vai mudar a tua vida, Ele vai mudar a tua história, Ele vai mudar a tua família, Ele pode restaurar tudo aquilo que você perdeu, que o diabo te roubou, e Ele pode te colocar num lugar a salvo, restituído, restaurado, em nome de Jesus. Por fim, Nabal se endureceu totalmente, ou seja, ele tinha um coração duro, agora ele ficou duro, levou um choque, provavelmente um derrame cerebral. Deus julgou Nabal, foi Deus que matou ele. Automaticamente nós podemos entender que Deus é que dá e Deus é que tira a vida. Então, a vingança pertence a Deus. Nós precisamos agir com sabedoria, como essa mulher fez. O final é que depois que Nabal morreu, Davi chamou essa mulher para ser sua esposa. Assim também, no final dos tempos, se nós agirmos com sabedoria, com sensatez, nós vamos ser chamados por Jesus para morar com Ele, para nos casarmos com Ele, para estarmos sempre juntinhos dEle. Quero fazer uma oração. Se tu puderes, feche os teus olhos. Eu quero orar e te abençoar. Querido Deus e amado Pai, nós colocamos agora, ó Pai amado, essas pessoas que te ouvem, nós colocamos agora esse telespectador,
essa pessoa, Senhor amado, que precisa e necessita de Ti. Quem sabe essa pessoa está abalada, quem sabe essa pessoa até pensa em tirar a sua própria vida, quem sabe essa pessoa não enxerga mais futuro, quem sabe essa pessoa, os seus sonhos já foram roubados. Não importa, uma coisa é certa, ela precisa do Senhor. A partir desse momento agora, mais do que nunca, entra no coração dessa pessoa, muda o que precisa ser mudado, altera o que precisa ser alterado, toma conta, Senhor, dos pensamentos, dos sentimentos e da vontade dessa pessoa e venha reinar no coração dela. É o que te peço e desde já agradeço em o nome de Jesus. Amém e amém. Olá, eu sou o pastor Adão Lemos do Instituto Teológico Batista Catarinense. Eu quero te convidar para um curso de teologia. Esse curso tem duração de 2 anos, acontece todos os domingos, das 9 às 11h30, na faixa velha de Camobi, RS 509, número 3278, na Igreja Batista Vida Nova de Camobi, no Pé de Plátano. Você é o nosso convidado especial. Participe!